Lucas capítulo 7, versículo 11, diz assim: em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. A viúva, presta atenção na palavra para você ver, a viúva, ela estava tendo a segunda grande perda, provavelmente a maior delas, ou talvez no pensamento dela fosse o fim de toda a sua esperança, da sua fé, da sua alegria. Tem uma observação que diz que era filho único. E ela já tinha perdido o marido, é claro, o pai do menino. Ela tinha perdido o pai e naquele exato momento lamentava a perda do filho. E Jesus modificou o seu programa, tá? A sua programação, mudou a trajetória dele para ter um encontro com aquela viúva. Igreja, eu me deleito na palavra de Deus, lendo sozinho. Eu fico maravilhado com a revelação que Deus me dá, quando através da palavra Ele mostra o que Deus pensa de nós, o que Deus quer de nós, o que nós significamos para Ele. Eu não sei se você observou, Jesus foi lá no meio do deserto e só tinha uma alma lá, mas uma alma aflita, desesperada, uma mulher infeliz. E ele, para se aproximar, para entrar na vida daquela mulher, pediu algo a ela, pediu o que ela podia dar, pediu água. E ela achou estranho, porque judeus e samaritanos não se falavam. A divergência, a separação aconteceu por conta da religião, né? E o povo samaritano, para os judeus, era um povo meio pagão, né? Jesus não foi bem recebido em Samaria, nem hospedaram Jesus. E ela falou: mas o senhor está falando comigo? O senhor é judeu. Ele falou: se você conhecesse o dom de Deus. Os que blasfemam porque não conhecem o dom de Deus. Esse pai zombava porque não conhecia o dom de Deus. Os que perseguem a obra, perseguem porque não conhecem o dom de Deus. Igreja, quando o dom de Deus, ele é revelado ao homem, a vida deste homem muda, desta mulher. É impossível alguém que conheça o dom de Deus, é impossível que haja alguém que conheça o dom de Deus que não tenha tido a sua vida transformada. Então Jesus entra na cidade de Naim e ele encontra uma mulher desesperada, que havia perdido a única coisa que ela mais amava, o seu filhinho.
A Bíblia diz que Jesus, ele absorveu o sofrimento daquela mulher. Quando a palavra compadecer, o que é padecer? Você aprendeu na escola ou em casa? Foi em casa, né? Olha lá, coitado, está padecendo. Quem já ouviu isso? Hein? Está padecendo, coitado. Eu não padeço deste mal. Quem já ouviu essa expressão? E compadecer é padecer com aquele que padece, é sofrer com aquele que sofre. Aí Jesus disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Põe na palavra restituiu. Isso é maravilhoso, né? Jesus não tira, não. Quando Jesus ele coloca a nossa fé em prova, como diz lá em Pedro, quando nós comprovamos ou confirmamos a nossa fé, então tudo aquilo que oferecemos a Ele, Ele retorna de uma forma abundante na nossa vida. Ele nunca tira nada de ninguém, não. Ele permite adversidades só para confirmar nossa fé, para comprovar. E ele restituiu a sua mãe, olha o que diz a palavra. E aí, aqueles que ali estavam, todos, ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Você viu a razão do milagre, o objetivo do milagre? Você viu por que Deus quer te curar? Você viu? Gente, eu estava meditando numa palavra em Romanos capítulo 8, que diz que tanto o Filho quanto o Espírito Santo, ambos intercedem por mim junto ao Pai. Ou seja, quando eu não consigo orar, já aconteceu de você pensar em pedir determinadas coisas e não conseguiu por alguma razão, e aquilo aconteceu. É que Jesus conhece o pensamento, a necessidade, o sentimento, e o Espírito Santo, e eles chegaram para o Pai e pediram. Mas o Pai, peraí, mas o Valdemiro não está pedindo, mas eu estou pedindo por ele, Pai. O Espírito também, olha lá, a palavra também sugere que já tem um outro intercedendo. Ó. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste, o quê? Em nossa fraqueza. Então, presta atenção nisso aí. Jesus, ele entra na cidade e provoca aquela situação. E restitui o filho àquela mãe. E no final, a palavra diz assim, ó, todos ficaram possuídos de quê? De quê? De temor. Se a humanidade estivesse possuída de temor, haveriam guerras? Se a humanidade estivesse possuída de temor, a humanidade, as pessoas iriam se odiar? Não, claro que não. Qual é o remédio para cessar as guerras? Qual é o remédio
para que haja paz, qualidade de vida e para que os povos se amem e se entendam. É o temor a Deus, ao único Deus, ao mesmo Deus. Porque quando dois povos são batizados no temor a Deus, esses dois povos se tornam irmãos em Cristo. E ali diz que todos ficaram possuídos de temor. Por causa de quê mesmo? O temor surgiu por quê mesmo? Por causa do milagre. Por causa do milagre. Se Deus não tivesse colocado o milagre no meu ministério, é claro que eu também não ia levar as mesmas pancadas, mas eu não resistiria. Porque os que se levantam contra mim só têm palavras. Eu tenho frutos e evidências. Então, todos ficaram possuídos de quê? De temor. Esse pai que era incrédulo, que estava chorando aqui, o que fez ele ficar possuído de temor mesmo? Milagre aonde? Na própria casa dele. Coisa boa, igreja. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa que está doente, ou que tem um problema financeiro, ou familiar, ou qualquer outra área da sua vida, e que está muito interessado em receber um milagre, alguém que é o único que pode realizar o milagre, que está mais interessado ainda em fazê-lo, porque neste milagre, ou na sua mudança, ele será glorificado e muitos vão crer nele. Amém? Quer dizer, lá na minha terra, na roça, se fosse minha mãe faleceu, eu tinha 12 anos de idade, mas ela diria, eu estou com a faca e o queijo na mão. Você já ouviu essa expressão? Quem já ouviu? Eu estou com a faca, o queijo e a goiabada. Hein? Sabe por quê? Eu quero um milagre. Deus quer fazer um milagre? Quer. Porque o milagre, ele gera o temor. Aqueles ficaram possuídos de temor por causa de quê mesmo? Por causa do milagre. E eles diziam, grande profeta se levantou entre nós. E Deus o quê? Um outro ponto bem positivo é que o milagre como dessa criança que estava desenganada e outros que vimos hoje, ele confirma a visita do Senhor na igreja. Alguém já foi curado hoje aqui de alguma dor, de alguma enfermidade? A senhora foi curada hoje? Já? Então Deus está aqui, igreja. Deus visitou o seu povo, igreja. Olha só. Ô, obreiro, deixa o povo em paz, minha filha. Não, lá que você é enjoada. Meu Deus do céu, rapaz. Não, peraí, ó. Vai me botar isso na rede social. Aí, rapaz, que empurrando o povo, rapaz. Opa. Rapaz, eu sou muito enjoado. Já pensou se vocês obreiros ficassem me empurrando? Vocês ficam dando risada, né? Mas eu já ia sentar lá
a livraria, ó. Gente, eu já vi cada milagre nessa vida. Quem que já viu muito milagre? Quem já viu milagre assim que foi para casa chorando? Jesus. Então mostra lá, meu filho, o milagre, ele evidencia o que, igreja? A visita de Deus. Deus visitou o seu povo. Por que Deus visitou o seu povo? Porque ele realizou o quê? E a notícia correu, ó. Deus visitou o seu povo. Quando alguém fala, o Valdemiro, eu não gosto desse cara não, rapaz. Eu falo, puxa, os caras não gostam de mim. Aí... ele é bobo, mas é o seguinte, ele não gostava daquele moço ali, ó. Ele era bobo, então, aquele ali. Uai, lá em Minas Gerais, na roça, o povo tem mania de chamar os outros de bobo. Eu fiquei muitos anos sem ir em Minas, na minha terra. Aí voltei lá, fui visitar uma casa lá, na roça, a dona Tota, né? O nome dela, ela fez um pratão de comida, falou, não quero nada, falou, come, bobo. Aí depois que eu lembrei que era normal, eu falei, meu Deus, ela está achando com cara de bobo, Mas não é não, que o mineiro fala isso mesmo, come, bobo, né? Aí quando chama para a sala, vem para cá, bobo. Só que não é ofensa, não, é o jeito do mineiro, não é isso? Então... igreja, qual é o presidente hoje no mundo que a gente poderia dizer assim, esse aí faz milagre? O Trump faz milagre? O presidente dos Estados Unidos faz não? O Putin, lá da Rússia, não faz milagre também não? Pastor Valdemiro faz milagre? Não. Eu estou procurando um pastor aqui que faz... o pior que eu não estou conseguindo achar, porque eu já vi pastor de outras igrejas orando e o milagre acontecendo, mas eu vi ele falando em nome de Jesus, então já tiro o nome dele, né? Porque se eu orar em meu nome acontecer, aí sou eu que faço. Primeiro que eu não sou louco de orar em meu nome, doido. Segundo que não vai acontecer absolutamente nada, porque só Deus faz milagre. Só Deus faz milagre. E o povo disse que Deus visitou o seu povo. Que coisa maravilhosa, igreja. Eu não sei se você está conseguindo entender o mesmo que eu estou entendendo. Quando acontece um milagre assim perto de mim, é Deus que está confirmando, eu estou aqui, ó. É isso mesmo, Quem entendeu isso aí também? Uai, todo mundo entendeu a mesma coisa? Igreja, então hoje vai ser dia de milagre na nossa vida, hein? Deus visitou o seu povo, igreja. Olha o que aconteceu a seguir. Nesse período aí, o João Batista estava preso. Quem já ouviu falar de João Batista? João Batista era Deus? Não. Mas era profeta? Não. Era mais que um profeta. Deus, João Batista, profeta. João Batista era mais que um profeta. A unção de alguém, a unção de um profeta é muito grande. Mas a unção de alguém que é mais que um profeta deve ser uma coisa assim. Igreja, eu estou arrepiado, igreja, só em pensar. Igreja, como é que
deveria ser a unção de João Batista, porque quem foi que falou que ele era mais que um profeta? Foi o próprio Jesus? Ah, então era mesmo. Olha lá. Ele era mais que um profeta. Mas ele perturbou-se com uma situação negativa, né? Que lhe ocorria. E ele foi parar no fundo do poço mesmo. Tristeza. E em algum momento ele ficou pensando, será que esse aí que ressuscitou o filho da viúva é Jesus mesmo, é o Cristo? Ele chegou a pensar isso. O problema, a tribulação, a adversidade, às vezes chega com tanta força na nossa vida que a gente se perturba. A gente vacila, a fé oscila. Sabe, igreja? Igreja, eu estou quase 40 anos na fé. Mas já tive momentos difíceis, sabe? E ainda os tenho. E às vezes, a nossa mente quer questionar, né? Será que Deus é comigo? Será que Ele existe mesmo? Né? E quanto mais aperta, quanto mais a sua oração, ela fica vazia, sabe? Porque uma coisa é você orar e a resposta aparecer. Imagina a mãe orando, Senhor, converta meu marido, só eu e meu filho vamos à igreja, e o filho pega fogo, ó. E aí ela pensou, meu Deus, agora quem converte esse homem agora se esse filho morresse, hein? Ela não sabia que o fogo era exatamente, não era para queimar o filho, mas para purificar o coração do marido. Esse é o jeito que Deus escreve. É o jeito que Deus responde quando Ele quer. Igreja, tem momento difícil, igreja. Se algum pregador falou, aceitou Jesus, você vai caminhar nas pétalas. Ah, vai. Pétalas, às vezes. Mas às vezes cascas de banana, igreja. Às vezes espinhos. Hein? Mas em todas as situações, o Senhor está ali. Eu e você somos privilegiados, porque já teve fases nesta obra que você chegou, o apóstolo estava se derretendo em pranto, né? Não é choro não, é pranto mesmo, de tristeza. Fecharam a igreja, a polícia queria algemar o apóstolo. E os milagres acontecendo. Igreja, nesses anos, nesses 38 anos de obra que eu tenho, Deus nunca deixou de falar para mim, eu estou aqui, ó. Nunca deixou. Nunca deixou de falar. Nunca deixou. Mas tem hora que até alguém como João Batista, que é mais que um profeta, ele chama 2 dos seus mensageiros, vem cá, vão lá visitar esse homem. Pergunta se ele é o ungido de Deus mesmo, é o Messias, ou se devemos esperar outro. Pergunta se ele é o Cristo. Ou se devemos esperar outro. Se ele é aquele que estava para vir. Quem foi que batizou Jesus? Ah, foi o João Batista? Esse mesmo aí?
Meu Deus, como é que você lembrava disso, né? Foi o João Batista que batizou Jesus? Mas então ele já conhecia Jesus, é? Então o momento dele era muito difícil, igreja. Não, porque, ele mesmo, me lembro que Jesus ia passando e falou, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não foi ele que falou isso aí? Hein? Ele conhecia. Tanto é que, quando Jesus foi até ele para ser batizado, ele falou, eu é que tenho que ir a ti. Jesus falou, fica na sua, rapaz, baixa sua bolinha, deixa tudo como está, como Deus quer. Ele já conhecia Jesus, é isso? Então, que momento é esse que ele se perturba e fala, vem cá, pergunta se ele é aquele que estava para vir. Quando ele batizou Jesus, ele não teve essa dúvida, teve? Teve? Quando ele falou, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, ele teve essa dúvida? Igreja, mas quando meteram ele atrás das grades, quando o Carrasca molava lá o machado para passar no pescoço dele, para decepar a cabeça dele, ele falou, vai lá e pergunta para ele se é aquele mesmo, ou se vai vir um outro ainda. Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias. Olha a visita de Deus de novo aí, igreja. Olha a visita do Todo-Poderoso de novo. Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias, e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Peraí. Os discípulos estavam lá esperando Jesus responder. Tem gente que vem aqui na igreja e fica lá, em algum cantinho aí, só observando. Quero ver se esse negócio é de Deus mesmo. Valentão? Chega mais perto. Você não é valentão? Hein? Quero ver se isso é de Deus mesmo, cara. O sujeito desafia a mulher dele. Eu vou lá, mulher. Vou lá, quero ver se é de Deus mesmo. Quando eu vejo um vindo na fila de imposição de mão, eu falo, meu Deus, não deixa aparecer facão, não. Rapaz, o homem não é nada. Nada. João Batista era como nós? Era? Então você é mais que um profeta? É ruim, hein? João Batista era muito maior que nós, mas a coisa estava difícil para ele, igreja. Estava difícil. Tem gente que veio hoje aqui, que está vivendo uma fase bem difícil também. Mas Deus está falando para você, eu estou aqui, você viu? Deus está falando para você, eu estou por aqui, eu estou por aqui. Olha lá o Luquinha, como é que tá bonito, Aí, Luquinha. Eu achei engraçado. Você fala, Luquinha? Eu falo. Deus tem falado sempre conosco que Ele está por aqui, não tem, igreja? Mesmo assim, às vezes você se perturba e buzinam tanto na sua orelha, ou na sua casa, no seu trabalho, ou na imprensa, ou na rua. Buzinam tanto que você chega meu Deus, será que está mesmo? Ué, se não está, então quem faz esses milagres é o bispo Amauri, porque eu não faço. Eu não faço.
Não é você não, mesmo? Não é não. Porque, peraí, eu não faço. Fica quietinho aí, orelha. Eu não faço. Então, quem é que faz? Ele faz por e-mail? Pelo Zap? Ele usa o Zap? Hein? Não. O que o povo gritou mesmo? Deus o quê? Deus visitou. E quando João estava lá, vendo o machado, ó. Conhece Lima, Limatão? Amolar foice, machado? O João olhou, estou quebrado. Esse negócio é para mim. Fica calma aí, daqui a pouquinho eu te dou um abraço. Fica quietinho aí, você está ouvindo a palavra? Fica quietinho, daqui a pouquinho, tá? Desliga o celular aí que eu estou escutando tocar celular, tocar mensagem. Deixa eu ver se não é o meu para poder dar bronca. Não é o meu não acredito que você trouxe celular para a igreja. Não, porque eu já descobri que não tem, entendeu? Gente, um homem santo, um homem ungido, estava no pior momento da vida dele, e por isso chamou os discípulos e falou assim na grade, assim, ó, vão lá, fala com Jesus, procura ele aí, esse que acabou de ressuscitar, vocês ouviram? Os discípulos, sim, ele citou o filho da viúva de Naim. Então pergunta se ele é o Cristo, se ele é o que nós esperávamos, ou se devemos esperar um outro. E aí Jesus, ao invés de responder, naquela mesma hora, curou muitos de quê? Moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, quer dizer, muitas doenças, né? E deu vista a muitos. Então Jesus lhes respondeu: ide anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Bem-aventurado, parou. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Essa palavra tropeço tem a ver com pedra, não tem? Pois ele também é pedra, Jesus. Então, para muitos, ele é motivo de tropeço. Muitos dos ensinamentos, dos costumes das igrejas servem como tropeço. Essa palavra tropeço, na verdade, é a justificativa que o sujeito arruma para não se render a Cristo, para não se converter a Cristo, para não vir para a igreja. Muitas coisas que hoje esse moço, o pai daquele menino pregam, muitas coisas que ele prega hoje, na época era motivo de tropeço. Eu não vou na igreja, ele falava para a mulher dele, por causa disso, por causa daquilo outro. Eu me lembrei de uma coisa aqui agora, de uma história.
Isso aí é de cada um. É de cada um. Nós temos que orar para isso mudar nas pessoas. Isso aí é de cada um. A fé individual, a esperança individual, tá? E o crescimento, a conquista também é individual. Não tem tempo de estrada, tempo de serviço, tempo de obra, tempo de igreja, não. Deus vai dar a cada um segundo a sua fé, segundo a sua esperança, a sua confiança nele, a sua conduta. Um professor primário, que era meio incrédulo, ou totalmente incrédulo, ele escolheu um dos seus alunos para bode expiatório. E o nome deste aluno era Isaac, porque a família dele era evangélica, ele também. Mas muito novinho ainda. Estava no primário. E o menino sempre falava de Deus para ele, e que as dificuldades iam passar. E o professor não gostava não de ouvir aquilo. Eu vou envergonhar esse menino. Vou deixar ele constrangido na frente dos colegas. Aí começou a aula. Aí pegou uma pedra. Uma pedra. Falou: Isaac, essa pedra aqui tem o seu nome, é igual a você. Serve para quê? Aí falou: professor, é uma resposta individual, particular, subjetiva, ou seja, pessoal. Ele falou: você está falando bonito, hein, menino? Mas para que serve essa pedra? Ele falou: depende. Um dia desse, um vizinho nosso, caminhando na rua em frente à casa, a nossa casa tropeçou numa dessa, caiu e se machucou muito. Para ele, foi pedra de tropeço. Mas com a mesma pedra, igualzinha essa aí, o meu pai, que é pedreiro, construiu uma linda casa. Ou Isaac, rapaz. É? Ah, professor, não sei se o senhor sabe, Michelangelo, ele era escultor também, além de poeta, escultor, fez uma bela escultura com uma pedra dessa. Ah, indo para o campo bíblico, professor, eu não sei se o senhor sabe, o rei Davi, que não era rei ainda, era o Davizinho, venceu o maior adversário dos judeus, dos hebreus, com uma pedra dessa, matou o inimigo, o gigante Golias. O professor estava arrancando os cabelos. Não terminou não, professor. Olha o Isaquinho, ó. Não terminou não, professor. Não sei se o senhor sabe, mas o Jacó pegou uma pedra igualzinha essa aí, fez seu travesseiro e dormiu igual um anjo no deserto, em cima dela. Espera aí, professor, não acabou ainda. O próprio Jesus disse que é uma pedra que foi rejeitada pelos construtores. Então isso aí é de cada um. Se para o meu vizinho ela foi pedra de tropeço, quase me matou, para o meu pai deu origem a uma casa. Depende da maneira como o senhor a usa. E continuou dando a aula, o Isaac. Ah, professor, o senhor já ouviu falar do Lázaro? Já. É aquele morto, né, que estava 4 dias lá. Eu não acredito muito, não. Pois é, mas é verdade, professor. Jesus mandou remover a pedra para ele sair. E o ressuscitou a partir dessa pedra que foi removida. É? Então, dependendo da pessoa, ela pode ser tropeço e machucar e até matar, mas também dependendo da pessoa, ela pode ser uma arma para vencer o inimigo, como Davi fez para vencer o Golias. Professor, meu Deus, vou ter que dar um lugar para esse menino. É? Então,
você faz da sua pedra, porque é óbvio que nos nossos caminhos vão surgir pedras. Podemos tropeçar nessas pedras ou fazê-las nossas aliadas. Com elas glorificarmos o nome de Jesus Cristo. Então, o professor falou: ô Isaac, você me convenceu. Eu não vou dar mais nota para você, não. É você que vai dar a nota para mim a partir de hoje. O Jacó fez travesseiro. Ao professor: tem mais alguma coisa, Isaac? Professor, a última. Sabe que eu ia passando com meu pai e vi um camponês, um sujeito cansado lá com a enxada. Daqui a pouco ele vai caminhando, nós ficamos observando, ele sentou numa pedra igual essa aí, fez dela um sofá, um banco, um assento e descansou. Você usa a pedra do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. Então, quando a pedra vier, ou quando ela estiver no seu caminho, atenção para não tropeçar nela. Mas através dela você pode glorificar Deus e crescer. Não amaldiçoe a Deus por causa de alguma dificuldade. Onde o senhor arrumou isso? Eu arrumei 10% disso aí. Os outros 90% foi Deus que me deu agora. O Isaac foi eu que arrumei. Eu achei bonito o nome. Isso é uma parábola. É uma parábola. Você sabe o que é uma parábola? Mas eu não vi, não é parábola, não está na Bíblia nessa aí, não. Mas é desse jeito que acontece. Só que é uma parábola que uma grande parte dela aconteceu de fato. Jesus mandou remover a pedra e ressuscitou Lázaro. Jacó botou a pedra de travesseiro e dormiu em cima dela. Davi arremessou a pedra contra o Golias e o matou. Não é verdade? E assim por diante. Eu e você vamos fazer da nossa pedra um edifício extraordinário. Vamos construir um prédio com as nossas pedras? Vamos? Então vamos. Tem fase da vida que a gente ajunta muitas pedras. E quanto mais... meu Deus do céu. Larga de ser besta, meu filho. Falar mal da mulher, rapaz. Ela está aí, não, né? É por isso que você está falando, né? Aí em casa você vira um anjinho, né? Tá vendo? Olha a cara dele. Ele está falando que a mulher dele é uma pedra. Pô, mas então é uma coisa boa. Então, com a sua mulher, você vai construir o maior edifício da sua vida. O problema é que a mulher dele é uma pedra. Ele não deve ser pedreiro, senão ele saberia lidar, não é verdade? Não é? Que camarada orelhudo, rapaz. Igreja, a palavra de Deus é extraordinária. E se aquele que era mais que um profeta teve as suas pedras em seus caminhos e às vezes pareciam intransponíveis, e nós somos tão pequenos. Mas a verdade é que
Deus já nos fez mais que vencedores. Fica de pé, por favor.